Eu espero que sim, eu estou bem. Hoje, quinta-feira, dia 27 de agosto, nosso vídeo de hoje é da disciplina de Ciências. Nós vamos trabalhar desenvolvimento sustentável. Então, está lá na página 33, nós vamos até a página 38 da disciplina de Ciências. Mas antes, nós vamos descobrir um pouquinho o que é desenvolvimento sustentável. Vamos lá? O que é desenvolvimento sustentável? Todo mundo quer uma vida boa, com emprego, comida e lazer. E não há nada de errado nisso. O problema é que estamos consumindo produtos em excesso, desperdiçando água, poluindo os rios, desmatando e emitindo gases que promovem o aquecimento da Terra. Se continuarmos agindo dessa maneira, como será o mundo daqui a alguns anos? As respostas não são muito animadoras. Com essa mesma preocupação, surgiu em 1987, num relatório chamado Nosso Futuro Comum, o conceito de desenvolvimento sustentável, definido nesse documento como aquele que satisfaz as necessidades da geração atual sem comprometer as gerações futuras de satisfazer as próprias necessidades. Com sua sabedoria de homem do campo, o seu Vicente também tem uma definição. Desenvolvimento sustentável é quando a gente trabalha e usa a natureza, mas cuida dela para aqueles que ainda vão nascer. Pelas duas definições, dá para entender que para um desenvolvimento ser realmente sustentável, não basta preocupar só com o presente. Temos que pensar no futuro, no planeta que deixaremos para as próximas gerações. As ações de hoje podem comprometer negativamente a vida de muitos que ainda vão nascer, e ninguém quer que isso aconteça, concorda? O que cada um pode fazer? A primeira coisa é se informar, entender o problema. Ações simples como economizar água e não desperdiçar comida são bem-vindas. Você também pode plantar hortas e pomares, pois assim terá legumes, verduras e frutas frescas, que não terão se deslocado por longas distâncias, consumindo combustíveis poluidores da atmosfera. E também promover a agricultura e pecuária sustentáveis. O problema é que muitas das práticas agrícolas e industriais brasileiras não se preocuparam e ainda não se preocupam com o uso excessivo dos recursos naturais. As consequências diretas são os impactos ambientais, como o desmatamento, as queimadas, a erosão e a poluição da água. Daí vem a percepção de que a agricultura e pecuária não combinam com preservação ambiental. O problema é que se pensarmos assim, chegaremos a um impasse. Ou cuidamos da natureza, ou produzimos alimento. Como resolver esse impasse? Fazendo planejamento. Com o uso de técnicas corretas e respeito às leis ambientais, é possível sim que a agricultura e a pecuária utilizem os recursos naturais de forma adequada. Para ajudar a gente a entender isso, teremos a ilustre participação do seu Vicente, que sabe como ninguém produzir alimentos respeitando a natureza. Ele pratica uma produção sustentável. O que é uma produção sustentável? O seu Vicente é reconhecido na região por ter uma fazenda produtiva, por cuidar do meio ambiente. E como ele conseguiu isso? Buscando informação, se dedicando a fazer o que é correto, preocupando-se com hoje e com o amanhã. O que o seu Vicente promove é uma produção sustentável. A sua fazenda dá lucro, o meio ambiente é preservado e as pessoas são bem cuidadas. É importante lembrar que as boas práticas agropecuárias incluem outros princípios, como assegurar boas condições de trabalho para os funcionários, bem-estar animal e higiene durante todo o processo de produção. Produzir de forma sustentável exige que a biodiversidade e os recursos naturais sejam protegidos e que as pessoas sejam respeitadas e tenham qualidade de vida. Para isso acontecer, o produtor rural deve adotar boas práticas agropecuárias em sua propriedade. E aí, então, a nossa primeira página, página 33. Vamos lá. Desenvolvimento sustentável. Diante do uso sem moderação dos recursos do planeta, surgiu a necessidade de uma mudança de comportamento por parte do ser humano em relação ao ambiente. Essa nova maneira de se relacionar com a natureza é chamada de desenvolvimento sustentável. O desenvolvimento sustentável é aquele que permite o uso dos recursos naturais para suprir as necessidades da geração atual sem comprometer as futuras gerações. Veja como você pode contribuir para o desenvolvimento sustentável. Então, nós temos aí, sempre que possível, opte por utilizar ônibus, trem ou metrô. Organize um esquema de carona com amigos para economizar combustível, poluir menos e ocupar menos espaços na cidade. Então,
Vamos supor, por exemplo, que eu trabalho no centro, a minha vizinha trabalha no centro e vai de carro, a outra vizinha trabalha no centro e vai de carro. E aí, todas nós, uma pessoa por carro, está indo, né, trabalhar no centro. E se de repente a gente fizer esse esquema de carona, além de economizar combustível, nós estamos contribuindo também para a poluição. Então, cada dia nós vamos com o carro de uma, fazendo esse esquema de carona, né? O chuveiro é o maior consumidor de água e energia elétrica em casa. Tome banhos rápidos e desligue o chuveiro na hora de se ensaboar. Nós não vamos deixar lá a água caindo, né? Ligou, se molhou, ensaboou, já desliga o chuveiro, terminou de ensaboar, já liga e já toma um banho rápido, né? Corte o exagero nas compras, prefira os produtos que têm refil, para não precisar comprar novamente a embalagem. Se o produto tem refil, você só compra o produto mesmo, né? Não gasta com a embalagem, não existe a produção de mais plásticos, de mais embalagens. As lâmpadas fluorescentes e as LEDs duram mais e são mais econômicas que as incandescentes. Então, vale a pena trocar as lâmpadas aí de casa. Não deixe os aparelhos ligados na tomada quando não estiverem sendo utilizados. Então, não sei se vocês já viram em casa que mesmo a televisão desligada ou o micro-ondas, enfim, alguns eletrodomésticos, eles ainda têm a luzinha que fica lá acesa e isso está gastando. Isso está gerando energia, né? Então, desliga, tira da tomada. Ao limpar o quintal, a garagem ou a calçada, evite usar a mangueira. Com o balde, a economia de água é maior. E ainda mais se for água da chuva, né? Se vocês tiverem aí como armazenar a água da chuva, que daí serve para limpar todo o quintal. Utilize a reciclagem para os objetos que vão ser descartados. Então, separar os objetos, o lixo, né? Separação do lixo. O lixo que é orgânico e o lixo que é reciclável. Para transportar as compras, utilize sacolas retornáveis, diminuindo o uso das sacolas plásticas. Alguns mercados aqui já não tem mais, né? Ou a pessoa traz a sacola de casa, ou eles fornecem caixa, né? Às vezes tem caixa lá no mercado e a pessoa acaba colocando e trazendo. Então, cada vez mais tem diminuído o uso das sacolas. Página 34. Produtos orgânicos. Os defensivos agrícolas, agrotóxicos, aumentam a produção de alimentos, porém afetam as cadeias e teias alimentares. Além disso, as substâncias tóxicas liberadas no ambiente podem se acumular no corpo dos seres vivos, inclusive dos seres humanos. Por essa razão, a quantidade aplicada de defensivos agrícolas deve ser mínima. Além disso, deve haver cuidado no manuseio desses produtos e no descarte das embalagens, as quais precisam ser recolhidas separadamente para não poluir o ambiente. Contudo, existe um sistema de produção que não utiliza defensivos agrícolas, chamado de agricultura orgânica. Você já ouviu falar? Então, nós temos aqui uma imagem abaixo, né? Você já ouviu falar deles? Produtos orgânicos são assim. Primeiro, são produzidos sempre com a preocupação de não prejudicar o meio ambiente. A produção orgânica consegue se sustentar sem destruir os recursos naturais. E em segundo, os produtores valorizam as espécies de animais e plantas da nossa natureza. Então, como nós vimos no videozinho, né, que eu mostrei para vocês, é esse retirar da natureza somente o necessário e o suficiente para que ela se refaça, né? Para que as gerações futuras não fiquem sem o alimento, sem o produto. Na agricultura orgânica, o respeito à natureza, a preservação da biodiversidade e a qualidade de vida das pessoas é mais importante que produzir frutos maiores, de melhor aparência e em maior quantidade. Entre as técnicas utilizadas pela agricultura orgânica está o uso de esterco de animais, adubação verde e compostagem para fertilização do solo, a rotação de culturas para evitar o desgaste do solo e o controle biológico de doenças e pragas. Então, vamos aí às atividades. De acordo com o texto, responda às questões propostas. Se considerarmos as vantagens para a nossa saúde, qual deles é o melhor?
Produtos orgânicos ou produtos não orgânicos? Aí vocês irão fazer o X aí. 2. Explique sua resposta na questão anterior. Por que que você, se você colocou produtos orgânicos, por que que você acha que o melhor para sua saúde são os produtos orgânicos? Não, eu coloquei produtos não orgânicos, então justifica. Por que que você acha que para sua saúde os produtos não orgânicos são os melhores, tá? 3. Há alguma feira de produtos orgânicos na região em que você mora? E no supermercado, você já observou algum produto com selo de orgânico? Em caso afirmativo, escreva o nome de alguns desses produtos nas linhas a seguir. Então, se vocês já foram ao mercado e viram esse selo de produtos orgânicos, tem aqui em cima, ó, nessa imagem aqui. Aí vocês escrevam aí embaixo e qual foi o produto. Página 36. Atividades, leia o texto a seguir. Até quando a Terra vai suportar? A cada dia que passa, os seres humanos consomem mais recursos da natureza. A população mundial vem crescendo de forma acelerada. Com isso, as cidades crescem, o número de automóveis nas ruas aumentam e é necessário mais terra para a agricultura e a pecuária, mais água, mais energia, mais combustível, entre outros. Vivemos numa sociedade em que comprar e vender faz parte da vida das pessoas. O problema é que não percebemos que o simples ato de comprar uma roupa nova, por exemplo, pode prejudicar o ambiente. Para produzir o tecido é necessário cultivar o algodão, e isso implica usar fertilizantes e pesticidas que podem poluir o solo, a água e o ar. Além disso, para tingir a peça, a indústria utiliza água e produtos químicos que contaminam os rios. Os seres humanos estão produzindo e consumindo cada vez mais. Porém, o planeta Terra não vai aumentar de tamanho. Então fica a pergunta: será que realmente precisamos de todos os produtos que consumimos? Será? Página 37. Escreva o nome de 10 produtos ou objetos utilizados em sua casa. Depois, analise se esses produtos ou objetos são necessários para satisfazer as necessidades básicas de sua família, ou se eles são supérfluos, ou seja, se vocês podem viver sem eles. E aí? Escreve o nome do produto, escreve se é supérfluo, se vocês conseguem viver, não é um item de necessidade, ou se é um item necessário, faz o X aí, tá? 2. Qual é a relação entre o nosso consumo e o desenvolvimento sustentável? Existe uma relação aí, né, entre o que nós consumimos e entre o desenvolvimento sustentável. E aí nós queremos saber qual é essa relação, tá? Aprender é divertido. Agora que você já conhece a importância de se preservar o ambiente, produza uma história em quadrinhos contando o que aprendeu sobre o desenvolvimento sustentável. Para isso, pinte as ilustrações do material de apoio e complete os quadrinhos, escrevendo as falas dos personagens que devem estar relacionadas com a preservação dos recursos naturais e a biodiversidade. Lembre-se de dar um bom título para a sua história em quadrinhos. Depois de finalizar, exponha sua história em quadrinhos no mural da escola para que todos possam aprender sobre desenvolvimento sustentável. Então, ó, essa daqui, lá no material de apoio, vocês estão vendo página 1 do material de apoio de ciências, tá? Essa daqui é a história em quadrinhos. Acho que vocês estão conseguindo ver, né? Então, vocês deverão criar um título que chame atenção aí, um título bem bacana. E vocês deverão criar também uma história, né? Tem que escrever as falas dos personagens. E essa história, ela deve estar relacionada com a preservação dos recursos naturais e a biodiversidade. Então, escreve aí uma história, né, que tem a ver aqui com o quadrinho. Não esquece de pintar, bem bonito, tudo bem caprichado aí, tá? E aí vocês podem recortar e colar no caderno de ciências, tá?
para não ficar a folha solta, aí vocês recortem e colem lá no caderno de ciências. Na nossa aula de sexta-feira, nós iremos mostrar para os colegas, tá? Daí todo mundo, cada um mostra o seu. E por fim, a última página 38, o agora eu sei, tudo que nós já aprendemos com essa unidade. Então, nós aprendemos que as atividades realizadas pelo ser humano, como produção de alimentos e roupas, consumo de energia e geração de lixo, provocam impactos na natureza. Aprendemos também que a exploração excessiva dos recursos naturais causa a poluição do solo, da água e do ar, assim como a destruição de habitats e as mudanças climáticas. Aprendemos sobre o desenvolvimento sustentável, que permite o uso dos recursos naturais para suprir as necessidades da geração atual, sem prejudicar as gerações futuras, né? O que eu disse para vocês. Retirar da natureza só aquilo que eu preciso consumir para que ela se refaça e eu não prejudique as gerações futuras, né? Que assim eu consigo permitir que as gerações futuras utilizem da natureza. A preservação da biodiversidade visa a diminuição da exploração de recursos, ao reflorestamento, à criação de áreas protegidas e ao consumo de produtos obtidos de forma sustentável. Então é isso, meus queridos. Façam todas as atividades, releiam os textos. Se tiverem dúvida, podem mandar no WhatsApp. E na sexta-feira nós iremos fazer a correção dessas atividades, tanto eu como a professora Samantha, ok? Um beijo e até amanhã!